Leitura da Bíblia do dia 22 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 39 ao 41. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Livro dos Salmos, capítulo 90 e 91. Provérbios, capítulo 26, versículo 1 e 2. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Negal-Sarazer, Sanganebo, Sazequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e, de noite, saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá, vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, enviou pessoas para cuidar de Jeremias. Ordenou a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Rabi-Saque, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou ele entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem tu temes.
Pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias. Capítulo 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda, Jeremias, e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que eu te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio, e vai por aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprovei e vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo, que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que ele havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e o mais pobre da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaí, o Nefafatita, Jezanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos dirá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, metei-o nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá, e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias a Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu ouvidos, não deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso, e viesse perecer o resto de Judá.
Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Jonã, filho de Cariá: não faça tal coisa, porque isso, porque isso que falas contra Ismael é falso. Capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, ao que ele matara a Gedalias, sem que ninguém soube, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo oferta de manjares e incenso para levar à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando ao encontrá-los, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve um dentre eles, dentre os 10 homens, que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não o matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou pelos todos os cadáveres dos homens que feriram, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficaram em Mispa, que Nebuzaradão, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que vieram com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levaram cativo de Mispa, depois de ter feito a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens violentos, os homens valentes de guerra, as mulheres e os meninos, e os eunucos que haviam recobrado de Gibeão, partiram e pararam em Jerute Quimã, que está perto de Belém, para ali, e dali entraram no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia era governador da terra. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus,
Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. A ação de graças. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó, Lloyd, e em Tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em Ti. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois, te demosto que revives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te vergonhes não te vergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. A situação do apóstolo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia a achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Livro dos Salmos, capítulo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, torna filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus,
Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo, capítulo 91. Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios capítulo 26, versículo 1 e 2. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não se cumpre.